em nome do Senhor Jesus. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 7 ao 10, em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra que o Santo Espírito de Deus colocou ao meu coração. Eu gostaria muito de compartilhar com todos vocês. Eu tenho certeza que Deus irá falar aos vossos corações. Eu vou fazer a leitura, amada igreja. Eu peço à igreja que venha fazer a conferência, em nome de Jesus. Está escrito assim, segundo as palavras do apóstolo Paulo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para que me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Podei tomar os vossos assentos, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que a amada igreja repetisse assim comigo, uma seguinte frase. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo. Diga assim comigo: tem espinho, mas a graça de Deus me faz vencer. Repita de novo: tem espinho, mas a graça de Deus me faz vencer. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Amada igreja do Senhor, quando medito nessas palavras do apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a sua segunda carta aos Coríntios, eu começo a meditar nessa passagem que Paulo vai escrever à igreja que estava em Corinto, que era uma cidade da Grécia. E Paulo, quando vai escrever essa carta, essa igreja, ela não está passando por momentos bons. Essa igreja que o apóstolo Paulo tinha fundado para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estava agora vivenciando problemas internos. E o apóstolo Paulo vai escrever essa carta no ano da era cristã, ou seja, depois de Cristo, no ano 56 ao 57. Havia nessa igreja de Corinto divisões, contendas, brigas relacionadas aos dons espirituais do Santo Espírito de Deus. E Paulo, ele se preocupava com essa igreja. Uma igreja que outrora ela foi fundada para glorificar e exaltar o nome do Senhor, agora estava vivendo dias maus porque havia conflitos entre os irmãos desta igreja. E Paulo agora, ele fica preocupado
com as brigas, as rinchas que estavam acontecendo, as divisões, e Paulo vai escrever essa carta. Amada igreja do Senhor, quando nós vamos estudar um pouco do início da igreja primitiva, que começa a pregar o evangelho genuíno da graça de Cristo, e ela começa a ser uma igreja perseguida, há uma perseguição contra os cristãos, porque os cristãos anunciavam o evangelho, pregavam o evangelho, e a igreja, ela mesmo sendo perseguida, naquela época, a igreja crescia. A igreja, quanto mais era perseguida, ela crescia. E quando a gente pensa nessa questão de perseguição contra a igreja, uma igreja que sofre, uma igreja que é perseguida, logo a gente pensa, vai ter um ponto final, vai acabar porque a perseguição é grande, que nada. Uma igreja que é edificada no Senhor Jesus, ela jamais poderá ser vencida. E nesse cenário de perseguição, é que Deus resolve agora agir, Deus resolve agora operar, Deus resolve fazer coisas, porque Deus, Ele é poderoso para fazer, meus irmãos, coisas no meio da igreja. É nesse cenário todo de perseguição que Deus vai olhar para este homem, conhecido na Bíblia como Saulo de Tarso, ou Paulo. E eu entendo que o olhar de Deus para este homem é um olhar de misericórdia, porque segundo a Bíblia Sagrada, Paulo era um perseguidor dos cristãos. Ele era um judeu inconformado com o evangelho de Cristo, que era anunciado naquela época. Era um homem que endurecia o seu coração à palavra de Deus. Ele não aceitava o evangelho. Ele não aceitava a ressurreição de Jesus Cristo. E quando ele observa, quando ele vê que os seus irmãos judeus estão se convertendo ao evangelho, aí ele fica mais furioso ainda. E aí ele resolve prender os cristãos daquela época, que estava pregando o evangelho de Cristo, não pelas suas próprias vontades, mas pela vontade daquele que os chamou para a boa obra. Imagine, meus amados irmãos, que nesse cenário todo, Deus olha com misericórdia para Paulo e resolve mudar a história deste homem. E quando nós vamos estudar a história de Paulo, a gente fica maravilhado com a história de Paulo. A gente fica feliz, de fato, com a história de Paulo. Um homem que resolveu pegar dos principais sacerdotes cartas para perseguir os cristãos, levá-los a Jerusalém, para que fossem sentenciados à morte, porque Paulo também consentiu com a morte de Estevão, mas Estevão, sendo apedrejado, sendo ali perseguido pelos perseguidores, ele viu os céus abertos, aleluias. Amada igreja do Senhor, este homem, quando ele pega cartas para perseguir os cristãos, a Bíblia vai dizer, aleluias, que Deus, o próprio Jesus, vai ao encontro de Saulo, porque Jesus tinha um propósito
na vida deste homem, de também transformar a sua vida com o Evangelho, com a palavra de Deus. E quando ele vai agora a Damasco, aquela cidade, para perseguir os cristãos, a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro dele, e de uma forma eminente, muito rápida, um esplendor de luz vai jogá-lo no chão. Esse homem vai se deparar agora no chão. Um homem que queria perseguir a igreja agora vai se ver em uma situação no chão a qual Deus o colocara, para ele ouvir a voz de Deus, para ele ouvir a voz de Deus e entender que Deus tinha um propósito naquela igreja, que Deus tinha um propósito na vida dele. Louvado seja Deus. Você está aqui hoje, nesta noite, você veio adorar a Deus. Eu vim aqui para adorar a Deus. E eu quero dizer uma coisa nesta noite. Todos nós que estamos aqui, aleluias, nós temos um propósito da parte de Deus, aleluias, para as nossas vidas, assim como Deus teve na vida deste homem. E quando este homem agora cai por terra, que ele começa a ver realmente que não adiantava mais ele prosseguir com aquela perseguição, não adiantava mais ele tentar perseguir a igreja de Cristo, porque havia um Deus tão grande, mas tão grande, que operava na igreja, mesmo tendo perseguição, meus amados irmãos, Deus não deixou de olhar para a igreja. E Jesus, ali naquele momento, vai dizer a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, por que você está me perseguindo? Agora imagine só, na mente de Saulo, porque ele estava perseguindo a igreja, e ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, por que você está me perseguindo? Ele não entende, ele começa a perguntar: quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ou seja, se você está perseguindo os meus, assim também me persegue, Saulo. Em outras palavras, meus amados irmãos, e aquele homem, ele faz uma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça, Senhor? E Jesus diz para ele se colocar de pé, e para descer a Damasco, e a cidade de Damasco. E assim, ele vai a Damasco, e começa agora a cumprir todo o propósito que Deus tinha na vida desse homem. Aí a gente olha para a história de Saulo, a gente fica maravilhado. Por quê? Porque a gente sabe que só o Evangelho de Cristo Jesus, só a palavra de Deus pode de fato transformar vidas, mudar vidas, aleluias, tirar pessoas das trevas e trazê-las para a verdadeira luz que há em Cristo Jesus. Esse homem, quando ele se encontra com o próprio Cristo, a vida dele é transformada de uma forma completa. E nós se alegramos com a conversão de Saulo, aleluias, porque foi uma conversão verdadeira, irmãos. Assim como foi a minha, assim como foi também as vossas. É por isso que você está aqui nessa casa de oração, porque de fato você teve um encontro também, assim como Paulo teve, e você teve a sua vida transformada, assim como eu tive a minha vida transformada. É um momento da gente se alegrar,
na presença do Senhor. Aleluias. O interessante é que esse homem, quando ele se converte, ele não nega a sua essência. Às vezes, tem cristãos que às vezes nega a sua essência. Às vezes se depara com ímpio no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, na sociedade em geral. Tem até vergonha de se apresentar ou dizer: eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Me permita pregar o evangelho para você. Tem pessoas que têm vergonha. Aí eu olho para a história de Paulo, eu vejo que ele não negava a sua essência. Era um homem que, quando se converteu de fato, ele sabia o que ele queria. Aleluias. Porque ele foi um vaso eleito, escolhido por Deus, para proclamar, para levar o evangelho de Cristo aos gentios. E assim esse homem fazia. Assim ele fez a vida toda, ao ponto dele escrever aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, uma coisa interessante, eu acho lindo aquele texto, porque ele vai dizer: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então perceba que ele não tinha vergonha, ele pregava o evangelho. Mas com o passar do tempo, amada igreja do Senhor, esse homem, ele vai ganhando maturidade, esse homem, ele vai crescendo na fé, ele vai evoluindo na sua vida cristã. Vida cristã essa que começa quando a pessoa se converte, recebe Jesus como suficiente Salvador e vai até o fim. Então a vida cristã do crente, da pessoa que recebe Jesus, ela é crescente, ela cresce a cada dia, ela vai evoluindo. Ela vai crescendo, onde nós vamos ganhando experiências com o Senhor. Nós vamos aprendendo com o Senhor os seus propósitos, os seus desígnios. E Paulo foi assim. Paulo foi aprendendo. Paulo foi ganhando muitas experiências com o Senhor. E esse homem era tão cheio de Deus, mas tão cheio do Espírito Santo, que ele não se contia. Ele viajava localidades para pegar o evangelho, ia fundando igreja aqui, e acolá. O negócio de Paulo era fundar a igreja. Aleluias. Só, meus irmãos, que existem momentos na vida cristã, na jornada cristã, nessa caminhada de fé que nós temos para com Deus. Às vezes, acontecem coisas que nós não entendemos. Às vezes, essa vida cristã aqui nessa terra, ela propõe cada coisas para nós que servimos a Deus, que às vezes a gente entra em um conflito com a gente mesmo, e a gente não entende, em um primeiro momento, o porquê que acontece determinadas coisas, assim como aconteceu na vida de Paulo. Depois que Paulo ganhou experiência, eu creio, que ele cresceu na vida cristã, aleluias, de perseguidor, ele passou para o lado daqueles que eram a favor do evangelho, ele pregava o evangelho, ele defendia o seu apostolado. O que vai acontecer é que, segundo as palavras de Paulo, amada igreja, um mensageiro de Satanás foi enviado, e foi enviado
para causar dores no seu corpo. Foi enviado para trazer angústia, sofrimento. E ele vai falar do espinho na carne que ele tinha. Alguns entendem que foi um demônio que o próprio diabo enviou. Outros entendem que esse espinho de Paulo era um homem usado por Satanás na terra para perseguir a Paulo. Mas eu entendo que esse espinho que foi colocado na vida de Paulo não foi um espírito, um demônio. Não. Como muitos falam, não foi. Mas esse espinho era causado pelo sofrimento ao amor ao evangelho que Paulo tinha. Por isso que veio esse espinho nele. Porque ele era um homem que pegava o evangelho, anunciava o evangelho de Cristo. E quem anuncia o evangelho de Cristo nesta vida e prega o evangelho também sofre, meus irmãos. E de repente veio esse sofrimento na vida de Paulo. A vida cristã, às vezes, ela é composta de espinho também. Às vezes, tem dor sim. Às vezes, tem angústia, tem sofrimento. Não é como muitos pregam por aí, um evangelho que, segundo o pastor Hernandes Dias, diz que é um evangelho mundano, um evangelho que não é o de Cristo. Prega um evangelho aí que diz o seguinte, que cristão não pode sofrer, que cristão não chora, que cristão não passa angústia e dores, porque se passar, tem alguma coisa errada, ou está em pecado, ou então a fé não é suficiente para vencer aquela batalha. Aí eu lembro das palavras do Mestre Jesus, que ninguém há de contestar, porque a igreja está edificada em Cristo. E Jesus vai dizer lá em João 16:33, vocês conhecem: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluias, oh glórias. Tem aflição? Tem. Tem aflição. Tem espinho às vezes? Tem. Às vezes aparece um espinho aqui, outro ali. Aleluias. Mas eu quero liberar uma palavra para o teu coração, meu irmão. Minha irmã que está aqui nessa noite ouvindo esta palavra. Tem luta? Tem. Tem dor? Tem. Tem angústia? Tem. Tem espinho na vida cristã? Tem. Tem sofrimento? Tem. Tem lágrimas? Tem. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja nesta noite. Aleluias. Acima de tudo isso que essa vida nos concede, nós temos um Deus que está acima de tudo e de todos. E esse Deus ainda, Ele vela, Ele cuida da tua igreja. Ele ainda olha para mim. Ele ainda olha para você. Aleluias. Você pode passar qualquer situação na tua vida, mas Ele está de olho em você. Ele não te deixa por nada. Ele não é aquele amigo falso que dá um abraço apertado em você e diz: ei, eu sou teu amigo, eu não te abandono, eu não te deixo em hipótese alguma, seja na dor ou na alegria, eu estou com você. Aí quando você dá aquele belo churrasco, ele está lá, ele come carne, ele toma Coca-Cola, ele se alegra com você. Mas quando você está internado no hospital, na UTI, você espera pelo menos ele ligar para você. Você não recebe nem um zap. Você olha no Facebook para ver, vou ver se ele está dando um ok para mim, está orando por mim, está liberando a palavra para mim. E cadê o amigo? Aleluias. O nosso amigo é fiel, irmãos. Aleluias. O amigo da igreja é fiel. Aleluias. Oh, glórias. Ele não há de te deixar.
Ele não deixa o teu povo. Ele sempre está preparado para te ajudar em todos os momentos. Aleluias. Agora imagine só a situação de Paulo, irmãos. Imagine só a situação de Paulo. Um homem que tinha uma grande experiência com Deus. Um homem que ele vai chegar a escrever, aleluias, na segunda carta aos Coríntios. E ele vai dizer, se referindo a ele mesmo. Ele teve uma experiência com Deus, mas tão grande, mas tão tremenda, que segundo as palavras de Paulo, e os estudiosos dizem que ele estava falando dele mesmo. Ele teve primeira experiência com Deus, e essa experiência que ele teve com Deus é tão tremenda, irmãos, mas tão tremenda, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Que coisa extraordinária, pastora Nete. E ele não falou esse mistério logo que ele teve a experiência. Não. Ele vai deixar passar 14 anos para ele revelar aquilo a qual Deus tinha feito com ele. A Bíblia fala de 3 céus. Só que esse céu que Paulo vai é o terceiro céu. É uma coisa muito louca de entender, mas é a morada de Deus, a morada do Altíssimo, onde está o paraíso. E ele vai dizer, irmãos, eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, mas foi arrebatado e foi ao paraíso. Se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, mas ouviu palavras inefáveis, ou seja, palavras impossíveis de se dizer para o homem. Ele foi e ele ouviu coisas lá. Imagine só, amada igreja, que com tudo isso, essa experiência com Deus, esse homem agora está sofrendo. Esse homem agora se depara com um espinho na sua carne, ele sofre por amor ao Evangelho. E eu digo para os irmãos que foi por amor ao Evangelho, porque quando Paulo era um perseguidor, ele não tinha espinho na carne. Só após a sua conversão, pastor Nete, que aí esse espinho na carne veio sobre ele. E alguém pode perguntar, por que esse espinho? Qual era a finalidade desse espinho na carne desse homem, fazendo esse homem sofrer, esse homem que tinha tanta intimidade com Deus, tanta experiência? O porquê disso? Sabe por quê, irmãos? Para que ele não viesse se exaltar pelas revelações que Deus tinha manifestado, mostrado a ele. Eu entendo, meu querido pastor Claudemir Crispim, que esse espinho foi uma vontade permissiva de Deus, porque se Deus não quisesse, irmãos, esse espinho não tocava nele. Eu vi uma missionária, primeira missionária batista, da igreja batista. Uma certa feita, ela estava no programa, e ela tinha viajado o mundo pregando o evangelho, e ela ia nos lugares que tinham conflitos de guerras. E um pastor perguntou para ela, missionária, eu esqueci o nome dela agora, mas assim que eu lembrar, eu falo para os meus irmãos. O homem que estava entrevistando ela perguntou, missionária, mas você não tem medo de ir nesses lugares de conflitos? E ela respondeu, não, eu não tenho medo. E ele falou, mas por que você não tem medo? Ela falou, porque é o seguinte, eu sou uma serva de Deus, e se alguém tocar em mim, eu vou entender que foi permissão do meu Pai, foi permissão do meu Senhor, e se tocar é porque tem algum propósito, porque se não tiver, Deus não deixa tocar. Assim acontece comigo e com você. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero ser franco com vocês, e logo já termino esta palavra. Você, que está aqui nessa igreja, nesse ministério abençoado, Suprema Graça em Cristo, a qual Deus confiou a este homem de Deus, pastor Claudemir Crispim.
Você é propriedade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Só acontece alguma coisa na tua vida se o Senhor permitir lá do céu. E se acontecer, pode perguntar para Deus se tem algum propósito, porque com certeza tem um propósito. Se não tiver, Ele não deixa tocar. Tinha um propósito esse espinho. Era para que Paulo não se exaltasse. Imagine só, pastora Anete, nos dias de hoje, tem cristãos aí, meu Deus, uma coisinha pequenininha, já levanta, já se exalta, já quer passar por cima de tudo e de todos. Você imagina só. Então Deus sabe trabalhar com cada um, Deus sabe o que fazer, irmãos. Havia um propósito. Sabe o que Paulo vai fazer? Quando ele está sofrendo, quando ele se depara com esse espinho na carne, a Bíblia diz, irmãos, igreja do Senhor, santa e fiel, que esse homem, ele vai recorrer a Deus. Ele sabia, aleluias, que ele tinha alguém que ele podia contar, que ele podia recorrer. E ele vai orar a Deus. Só que o texto é interessante, que ele não vai orar só uma vez. Ele não vai orar só uma vez. Ele ora uma vez, e a resposta não vem. Vai vendo isso. Ele ora uma vez, e a resposta não vem. E o que ele queria era que Deus afastasse aquele espinho da vida dele. O que ele queria é se ver longe daquele espinho. E ele vai e ora, e a resposta não vem. Tem pessoas que não entendem que a oração, ela precisa ser contínua. Tem cristãos que oram uma vez, às vezes nem ora, e já quer abandonar tudo, já quer deixar tudo, e não entende a importância de permanecer orando. Eu não sei qual é a vida que os irmãos levam de oração, mas eu sei que essa igreja é uma igreja de oração. Deixa eu te falar uma coisa, aprenda com Paulo. Se você orar para Deus por algo em especial da tua vida, se a resposta não vir em um primeiro momento, ei, não para não. Continua orando. Porque certo é que uma hora a resposta vem da parte de Deus. Mas o interessante é não parar de orar. É por isso que Paulo, aleluia, quando ele vai escrever a sua primeira carta ao Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo 17, ele vai dizer, orai sem cessar. Era um homem de oração, pastora Anete. Aleluias. O que vai acontecer? Esse homem vai orar pela segunda vez. E aí você me pergunta, a resposta veio da parte de Deus? Eu te respondo, não veio. Não veio. Orou uma vez, Deus não respondeu. Vou orar a segunda vez. Deus vai responder agora. Na primeira ele não respondeu, mas na segunda ele responde. Ela vai Paulo orar. E não veio a resposta. Aí você me pergunta, Paulo parou de orar? Não. Uma pessoa que é de oração, ela não para. Aleluias. Ela entende que ela tem um Deus, que os seus ouvidos não estão fechados, agravados. No momento ele vai ouvir e vai responder. Por isso que é interessante. Está sempre orando, 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 orando. Aleluias. Não foi Jesus que ensinou a insistência da oração? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi, pedi, dá-se-vos-ás. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-ás. Porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Jesus ensinou. Ou seja, persista. Não vê a resposta, continua. Alguém diz, mas pera lá, Deus não me ouviu no primeiro momento? Não. Ele é um pai de amor, ele ouve. Mas às vezes,
As coisas não é da nossa maneira, não é do nosso querer, é do querer do Senhor, é da forma do Senhor. Aleluias! E nós precisamos entender isso. Esse homem quer um socorro de Deus, como foi lido aqui, Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Esse homem queria. O que ele vai fazer? Depois de ter orado, a primeira vez, não vê resposta. A segunda vez, não vê resposta. Eu vou orar. Eu vou pedir para Deus afastar esse espinho de mim, tirar de mim, eu não quero saber desse espinho. Eu quero esse espinho longe de mim. Quero esse sofrimento longe. Aí ele ora a terceira vez. E quando ele ora a terceira vez, aleluias. Aí eu acho lindo o texto. Oh glória. Porque quando ele vai orar a terceira vez, Deus vai trazer a resposta. Só que a resposta, eu acredito que não foi a resposta que Paulo queria ouvir, mas a resposta que Deus queria falar ou dizer para Paulo. E Deus vai dizer para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa, Paulo, na fraqueza. Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que olham para mim, olham para você e não entendem o propósito de Deus nas nossas vidas. E vou dizer mais, torce de uma forma contrária. Torce de uma forma contrária. Pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não querem nada com Deus, e torce ao contrário. Às vezes olha para você, vê você orando, e percebe que as coisas não estão acontecendo. Aí imagina, é o fim para ele, é o fim para ela, acabou. Olha como está a vida dele, olha como está a vida dela. Imagine só a vida de Paulo como estava. Orando, primeira vez, sem resposta. Orando a segunda vez, sem resposta. Sofrendo. Alguém vê o espinho e fala: ixi, acabou para Paulo. Ih, acabou. Já pensou a notícia? Ei, lembra daquele homem que Deus falou que era um vaso escolhido? Ih, rapaz, aquele homem está em uma situação que você nem sabe. O homem está sofrendo. O homem está com espinho, ó, e ele está orando e Deus não está respondendo, não. Você imagina só, irmãos. Aleluias. Assim às vezes acontece comigo e com você. Mas o nosso compromisso não é com pessoas que pensam dessa forma, não. O nosso compromisso é com um Deus poderoso, grandioso, que age no meio da igreja. E não é com qualquer coisa, não. É um favor que você não merece, que eu não mereço. É um favor que vem da parte de Deus. É essa graça, irmãos, que age na igreja e que faz você permanecer aqui nessa casa de oração. E que faz você não parar, mas prosseguir, porque vem luta, vem, e você diz: não, eu não vou parar, eu vou prosseguir, porque vale a pena, porque tem uma graça de Deus na minha vida, tem uma graça de Deus na vida do meu pastor, tem uma graça de Deus na vida da minha pastora, tem uma graça de Deus na vida dos obreiros desse ministério, tem uma graça de Deus no meio da igreja, que age, que age, que age, que age, e faz eu não parar e nem desistir, mas prosseguir em frente. Oh, aleluia! Oh, glória! Alguém olha e diz: acabou, já era, eu já termino. E o poder de Deus está caindo.
na fraqueza. Deus, eu estou fraco. Senhor, não estou aguentando, a pressão é grande, os problemas é grande, a dificuldade é grande. E Deus está assim, o meu favor está sobre você, o meu favor está sobre você, a minha graça te basta, porque eu dou ela para você. Agindo, Deus, quem impedirá? Aleluia. Em nome de Jesus, se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, aleluias. Com a autorização do meu querido pastor, presidente, pastor Claudemir Crispim. Oh, aleluias. Deixa eu te falar uma coisa. A graça de Deus está sendo manifestada de uma forma contínua nesse ministério, nessa igreja. Entenda isso. Por mais que muitos não estão entendendo o trabalhar de Deus nessa igreja, mas Deus está manifestando a graça dele na tua vida, meu querido, minha querida, para que você entenda que o poder dele vai se aperfeiçoar na fraqueza. Aí você vai dizer para o mundo: quando eu estou fraco é que eu estou forte, e o nome de Deus vai ser glorificado. O nome de Deus vai ser glorificado e exaltado, irmãos. Aleluias. Você que de bom grado recebeu essa palavra, fecha os teus olhos agora. Coloca a tua mão no teu coração. E permita-me fazer essa oração em nome de Jesus. Aleluias, eu preciso fazer essa oração. Oh, glórias a Deus. Meu querido e minha querida, eu não sei se talvez você está passando por um momento tão difícil, tão complicado. Eu não vou perguntar nem que área que é, se é espiritual, se é material. Eu só quero te dizer uma coisa. A graça de Deus, aleluias, está sobre a tua vida. E o poder dele está se aperfeiçoando a cada dia. Aleluias. Entenda isso. Aleluias. Entenda que o Senhor está agindo, Ele está trabalhando. Grandes coisas Ele vai fazer. Aleluias. Porque Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai de misericórdia. E que não abandona os teus filhos. Aleluias. A graça de Deus, aleluias, nos basta. Oramos ao Senhor. Deus bendito e poderoso. Ó Senhor querido e amado, Paizinho querido, eu quero, Pai, te agradecer por esta palavra, Senhor. Ó meu Deus da glória, meu Deus querido, o Senhor nunca fizesse uma promessa para a tua igreja que seria fácil, Pai. Eu sei que o Senhor nunca fez essa promessa, mas ao contrário, Pai, nós sabemos que a igreja, ela passa por lutas, existem de fato os espinhos no caminho, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, Pai, de todos, e que o Senhor, meu Pai, jamais abandonou ou abandonará a tua igreja. Por isso, Pai querido, nós te louvamos, Pai, neste momento. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, continua a abençoar, meu Pai, esse ministério. Continua a abençoar, meu Pai, esta igreja. Continua, meu Pai, tomar em tuas mãos os teus filhos e filhas, Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó meu Deus, nós entendemos que nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos amou primeiro. Ó meu Deus da glória, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que nesse momento, meu Pai, através da tua graça manifestada sobre a tua igreja, meu Pai. Ó Senhor, todo mal, todo impedimento, meu Pai, está caindo por terra. E o Senhor, meu Pai, está, Senhor, dando força, condição para a tua igreja, Pai. Prosseguir em frente, continuar em frente, militando o bom combate, meu Pai, da fé, meu Pai. Abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa, meu Pai, esse ministério, com as bênçãos dos céus, e em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor deu condição para Paulo prosseguir, meu Pai, mesmo com o espinho, meu Pai. Oh, meu Deus da glória, o Senhor o fortaleceu, o Senhor o ajudou, meu Pai, com a tua graça. Assim, meu Pai, nos ajude sempre com a tua graça. É o que eu peço, Pai,
e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Paizinho querido. Meus irmãos, que Deus abençoe, em nome de Jesus.